Fala pessoal do sétimo ano, vamos para mais uma aula de matemática. Hoje iremos ver pesquisa amostral e pesquisa censitária. Chama o pessoal e se liga nesta aula. Vamos começar realizando uma pergunta. O que é pesquisa censitária? Veja aí na tela de vocês. E o que é pesquisa amostral? Aí vocês vão dizer o seguinte: censitária tem a ver com censo. Amostral tem a ver com amostra. Será? Se liga aí. Conhecer por pesquisa por população. Como assim? Pesquisa censitária é conhecida por pesquisa de população. Tipo assim, é o tipo de levantamento que obtém informação de todas as pessoas de um grupo. Voltando aqui. Então, pesquisa censitária, tudo. Então, se tem 1 milhão de pessoas, coleta as informações dessas 1 milhão. Se tem 10 mil, coleta as informações dessas 10 mil pessoas. Então, a ideia de população é a ideia do todo. Coleta todo o espaço amostral. Nesse caso, é toda a população. Se eu quero fazer o seguinte, pesquisar os alunos da Secretaria de Educação, então eu vou pesquisar todos os alunos. Beleza? E não uma parte dos alunos, então todos. Se tiver 250 mil alunos, então pega de todo mundo. Beleza? Eu não vou reduzindo nesse caso o espaço amostral. Não. Toda a população do que eu quero saber é o espaço amostral. Beleza? Voltando aí na tela de vocês. Pesquisa amostral. Escolhe-se aleatoriamente algumas pessoas do grupo. E é o quê? Os dados coletados passam a representar o grupo como um todo. Voltando aqui. Se eu vou fazer uma pesquisa amostral, de vez eu pegar o todo, eu fraciono esse todo e coleto a informação de uma parte desse todo. E essa informação vai compreender o todo por completo. Então isso é uma pesquisa amostral. Se eu usar pesquisa censitária, eu vou colocar a informação de todo mundo. Beleza? Então essa é a diferença de pesquisa censitária e pesquisa amostral. Ok? Então veja aí na tela de vocês o seguinte. Tratando-se de um grupo pequeno, por exemplo, os jogadores de um time de futebol ou aluno do sétimo ano de determinada escola. Qual é o tipo de pesquisa mais adequada? Então, veja aqui. Se eu quero saber os alunos do sétimo ano de determinada escola ou então um time de futebol, você vai usar pesquisa censitária ou pesquisa amostral? Veja aqui, como o todo da população é pequena, nesse caso aí, nesse exemplo, você vai usar a pesquisa censitária. Se fosse bem grande, usaria a pesquisa amostral. Beleza? Então agora iremos realizar algumas perguntas e você vai informar: é censitária ou amostral? Se liga aí. Então, essa é uma pesquisa censitária. Então, mais uma pergunta. As pesquisas eleitorais e pesquisa de satisfação, qual é o tipo de pesquisa mais adequada? Então, veja aqui. Pesquisa eleitoral. É interessante coletar a informação de todo mundo ou de uma parte que compreende o todo? Beleza. Você disse agora, eu escutei daqui, que é interessante pegar uma parte que vai repassar para o todo. Então, essa é uma pesquisa amostral. Se liga aí. Pesquisa amostral. Beleza. E essa informação agora? Você precisa pesquisar quantos animais de estimação os seus colegas da sala têm. E aí? Amostral ou censitária? Quem falou censitária acertou. E agora? Você precisa pesquisar quantas pessoas da sua cidade pretendem participar do carnaval de rua. E aí? Quantas pessoas? Você vai usar o quê? Isso aí. Pesquisa amostral. Beleza? Voltando aqui. Agora você entendeu. Pesquisa amostral, pesquisa censitária. Beleza? Massa, massa, massa. Guarde essas informações aí na caixola de vocês. Então, veja aí na tela de vocês o seguinte. Por que a pesquisa é importante? Para você, por que é importante? Então veja aqui, determinar informações de um grupo. Se eu quero saber uma informação de algum grupo,
Então, eu vou fazer uma pesquisa e essa pesquisa determina informações deste grupo. Queremos saber a tendência do grupo. Nesse caso, a tendência do comportamento do grupo, que você pode pesquisar aí na pesquisa quantitativa, no método quantitativo e no método qualitativo. Beleza? Então, ó, e quantos querem saber, ó, quando queremos saber a aceitação de um produto, também é importante realizar uma pesquisa. Também, se um grupo possui a mesma característica ou características diferentes, também é importante fazer a pesquisa. Beleza? Então, você pode dizer, a pesquisa é importante para saber isso. É só lembrar do desenho Show da Luna, que começa a fazer as perguntas. Eu quero saber por que o gato mia, por que a melancia é verde por fora e vermelho por dentro. Então, ela começa a fazer as informações e, com isso, ela vai para a informação que ela quer. Nesse caso, se ela quer saber o Saturno, tem o episódio do Saturno, então ela vai até Saturno e vê que os anéis de Saturno são gases que não podem andar. Beleza? Então, ela faz a indagação, ela coleta os dados e retira desses dados a informação do que ela quer saber. Beleza? Se liga aí na tela de vocês o seguinte. Pesquisa realidade social. Como assim? Realizar uma pesquisa tipo assim, veja aí. Evasão escolar. E aí? Voltando aqui. Você quer realizar uma pesquisa sobre a evasão escolar. Você vai usar censitária ou amostral? Veja aqui, a evasão escolar é muito amplo. Você é o seguinte, você quer fazer a pesquisa em evasão escolar da rede municipal ou da rede estadual? Então você tem que focar. Municipal, beleza, já reduziu. Do municipal, você vai usar a censitária ou vai usar a pesquisa amostral? Ah, eu quero saber tudo, então não tenho pressa, não tenho, assim, pode demorar o tempo que for, então você vai usar a pesquisa censitária, porque vai pegar todo mundo. Ah, eu quero de um todo gerar para, nesse caso, de uma parte gerar para um todo, então você vai fazer a pesquisa amostral. Beleza? Se liga aí na tela o seguinte, ó, renda per capita. E aí, você vai fazer a renda per capita. Renda per capita é renda por pessoa. Então você pega na sua casa, junta todos os salários e divide a quantidade que tem. Então essa renda per capita, nesse caso, renda per capita de uma população. É interessante focar, nesse caso, reduzir, ter um espaço amostral que compreende um todo, que é a pesquisa amostral, ou usar a pesquisa censitária, que pega todo mundo. Beleza? E agora, o racismo. Fazer uma pesquisa sobre o racismo. Qual tipo de coleta você vai fazer? Através de denúncia ou através de fatos ocorridos mesmo. E aí, como é que você vai fazer essa pesquisa? E outra, do racismo, será no território nacional ou deve terminar em uma região? E fazer região por região e depois comparar. Qual é interessante? Qual é o que você quer pesquisar? E outra coisa, você vai pegar todo mundo ou vai reduzir o espaço amostral, nesse caso, fazer uma pesquisa amostral, beleza? Então, você, dependendo do seu anseio, do seu desejo, você vai fazer uma pesquisa censitária ou uma pesquisa amostral, beleza? Então, ó, veja aí na tela o seguinte, se você fosse um pesquisador, como você escolheria o seu tema? E aí, como? A gente vai escolher, eu vou ser pesquisador, eu vou escolher que tema? Como eu vou construir esse tema? Como é que eu vou querer, o que é que eu vou querer pesquisar? Então veja aí, o seguinte, ó, faça uma lista de assuntos e determine quais são aqueles que, a seu ver, estão relacionados a perguntas de problema de que você formulou. Tipo assim, eu quero ser um pesquisador. Então você vai fazer uma lista nos assuntos e vai sim ver qual desses assuntos você se identifica. Beleza? Então, ó, faça uma lista de assuntos e determine quais aqueles que, a seu ver, estão relacionados à pesquisa de problema que você quer formular. Beleza? Que você formulou. Então, veja o seguinte, ó, que definição de um problema de uma forma de pesquisa. Tipo assim, definição do problema na forma pergunta. Você vai
definir através de uma pergunta. Veja aí na tela. Ó. O que acontece quando? Qual a causa de? Como se deveria proceder para? Quais são as formas de? Os métodos, os passos, as estratégias? Qual perfil? Qual característica? O que significa? A relação de ser encontrada. Que relação pode ser encontrada? Que demanda? Que importância tem? Então, ó, definição de problemas na forma de pergunta. Então, você vai realizar essas perguntas e você vai definir o problema. Beleza? Estamos entendendo agora o passo a passo de uma pesquisa. Fazer uma pergunta e agora iremos fazer o quê? Os objetivos. Beleza? Então, se liga aí. Veja aí na tela de vocês, ó, definição dos objetivos. Existe um objetivo geral, que quer dizer o seguinte, ó, para elaborar este item, você deverá definir o que pretende com o trabalho de uma forma ampla. E esse é o objetivo geral. O que você quer desse trabalho de uma forma ampla? Beleza? Então, se tem o objetivo geral, tem o objetivo específico. Se liga aí. Veja aqui, objetivos específicos, a quantidade varia conforme a pesquisa. Refere-se aos resultados que se pretende alcançar de uma forma mais específica. Então, você define o objetivo geral e na sua pesquisa você vai definindo as pesquisas específicas. A quantidade vai depender da sua pesquisa, do que você pretende alcançar. Beleza? Veja aí na tela que tem a justificativa. Então, a justificativa, você deverá buscar argumentos em defesa de seu trabalho. Pense que você terá que convencer alguém que também se interessará em investir nele. De importância da sua pesquisa. Tipo assim, justificativa. Você vai justificar o porquê da sua pesquisa. Beleza? Então veja aí que tem as referências. As referências, ó, todos os livros, sites, o que você foi pesquisado, segundo as normas da ABNT. Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A sua pesquisa não pode ser aleatória. Você tem que... Também existem as referências, que nesse caso é aí. Por exemplo, quem falou o quê? Por exemplo, Duval, página tanto. Então, você vai fazer essa referência de o pesquisador, o que criou o livro, Duval, na página tal, falou aquilo, e você coloca na pesquisa a fala do pensamento do pesquisador, do Duval. Beleza? Tem o De Ambrosio, tem outros. Depende, nesse caso estou falando na parte de educação matemática e na parte específica da matemática. Mas existem outros pesquisadores, outras referências que você tem que colocar na sua pesquisa. Então, se você entrou num site, você tem que informar qual site você pesquisou. Se você buscou em livro, você tem que saber dizer qual foi o livro que você pesquisou. Isso tudo vai entrar nas referências. Veja aí que nas referências existe, de acordo com a BNT. Então, onde você pesquisou, tem um tipo de informação para colocar. Beleza? Então, veja aí o seguinte, que existe, pesquisa censitária e pesquisa amostral. Essa imagem que você está vendo aí é bem interessante, porque define, exemplifica a pesquisa amostral e pesquisa censitária. Então, se o todo, pesquisa censitária. Se eu retirar uma parte desse todo, veja que está retirando a parte desse todo, é a pesquisa amostral. Beleza? Então, agora iremos fazer o seguinte, construir e analisar, criar análise crítica de tabelas e gráficos. Então, as pesquisas, a gente pode colocar as informações em tabelas e gráficos, beleza? Então, se liga aí na tela de vocês o seguinte. Imagine a seguinte situação. Na sala de reuniões de uma empresa, existe um painel da seguinte informação. Em fevereiro deste ano, foram vendidos 7.850 unidades de nosso principal produto. E em março, 6.555. Em abril, 4.570. Em maio, 3.220. E em junho, 1.195. Quer dizer, 2.195. Então, todas as informações coletadas colocamos em uma
em um gráfico. Então veja que existe aí, ó, gráfico de linha. O que é que a gente observa? Que existe essa coluna, o eixo vertical, e vai ter, ó, o título. E aqui também as informações no eixo horizontal. Beleza? Também podemos colocar aí a pesquisa através desse gráfico, que é o de barra, beleza? Então o valor de cada coluna é proporcional à sua altura, onde as características são indicadas no eixo X, que é horizontal, e os valores para cada categoria no eixo Y. Então, ó, você realiza uma pesquisa e vai escolher os dados coletados dessa pesquisa. Eu vou colocar em qual tipo de gráfico? Gráfico de linha, gráfico de barra, nesse caso vertical, que nesse caso os tamanhos são proporcionais, ou gráfico de setores, que é, nesse caso o exemplo é de pizza, beleza? Então você vai escolher qual tipo de gráfico você vai usar, beleza? Então veja aí que tem o seguinte, ó, que existe também do gráfico na barra vertical, tem a barra horizontal. Também podemos colocar através de linhas, conforme você vê aí na tela. Que quer dizer o seguinte, ó, o gráfico de linha é usado para apresentar uma sequência de valores em um elemento, eixo Y, e ao longo do tempo, que é o eixo X, são muito úteis para representar a evolução de um certo dado. Então, ó, voltando aqui, o gráfico de linha, onde é que a gente vê mais? Aí você vai dizer, em tempo de eleição, onde vê a comparação dos votos. Beleza, então, foi feita uma pesquisa, onde mostrou as intenções de votos e colocou no gráfico de linha. Nesse caso, foi feita a pesquisa no dia, então, no outro dia, nesse caso, compara a variação dos candidatos. Beleza? Voltando aí para a tela. Então, ó, existe gráfico de linha, mas observe aí que aqui existe nesse caso, 1991. Veja aqui, no eixo horizontal, está vindo de 10 em 10. Então, nesse quadradinho aí, nesse caso, nesse retângulo de vermelho, era para ter 1990 e não 1991. Beleza? Então, você tem que analisar o gráfico criticamente. Por quê? Pode não estar na proporção, vir de 5 em 5 e no meio tiver informação de 10. Isso para facilitar algum dado que você quer distorcer, que você quer dar uma evidência, mascarar a informação. Isto é errado. Então, todo no gráfico tem que manter a proporção. Então, se está vindo de 10 em 10, nesse caso tem que ver também aí ser em 1990 e não 1991. Beleza? Então, podemos fazer também, através da tabela, colocar nesse gráfico aí, nesse caso, que é o gráfico de setores, a gente fala mais gráfico de pizza, não, gráfico de setores, que quer dizer o seguinte, ó, consiste num círculo representado o todo, dividido em setores com cores diferentes, que correspondem às partes de maneira proporcional. Então, no gráfico, manter a proporção, para a informação ser coerente e não favorecer erradamente uma informação, ok? Então, ó, em geral, é utilizado para representar partes de um todo. Então, veja aí um infográfico bem interessante. E aí, dá um pause e pense o que esse gráfico quer dizer. Pronto, voltando, você já pensou? Então, veja aqui, existe o que aí, ó? 5 e aqui tem miligrama. Então, veja aqui nós temos 108, nesse caso 108. Então veja aqui, no 5 temos o tamanho de uma figura e no 108 maior. Quer dizer o quê? Que se o menor quantidade de gramas de cafeína, no maior a quantidade é maior. Então veja aqui, quanto maior a quantidade de miligramas, maior será o objeto. Beleza? Então, as informações também podem ser colocadas nesse tipo, que é o infográfico. À medida que aumenta a miligramas, o produto cresce. Beleza? É bem interessante o infográfico. Voltando aqui, veja aqui, as tabelas são usadas para estruturar informações. Veja que a gente viu
os gráficos e agora iremos ver as tabelas para estruturar as informações. Veja aí na tela de vocês, ó. Então existe a tabela aí, onde aqui tem o produto e aqui o preço. Então nós temos duas informações, produto e preço. Então a gente coloca na tabela e isso facilita o entendimento. Nesse caso aí é uma tabela simples. Também tem tabela de dupla entrada, onde você vê, ó, que é útil para mostrar dois ou mais tipos de dados sobre um item. Veja aí que existe, ó, aqui, que é a população do município, existe aqui, ó, o PIB e a participação. Então, duas informações que é útil sobre um item. Então, é tabela de dupla entrada. Beleza? Então, ó, nesta aula, você entendeu pesquisa censitária e pesquisa amostral. Também você entendeu o seguinte, que depende do seu objetivo, você pode usar a pesquisa censitária, que vai pegar um todo. E a pesquisa amostral, você vai pegar uma parte desse todo e as informações coletadas dessa parte representam o todo. Beleza? Forte abraço e até a próxima aula.